Olá! Começamos aqui o conteúdo introdutório sobre câmeras fotográficas e seu funcionamento geral. A primeira coisa a se dizer sobre câmeras fotográficas é que todas elas têm o mesmo princípio de funcionamento. Você deve ter percebido isso no vídeo anterior, quando eu falei da primeira câmera produzida que se tem conhecimento, feita pelo Joseph Nicephore Niepce, na França. É uma caixa escura, fechada, com um mecanismo que permite a entrada de luz e um outro mecanismo que permite o controle do tempo de exposição. No caso da câmera do Niepce, tínhamos um artefato que captava luz com dificuldade, então eram necessárias exposições muito longas, de horas. Nas câmeras modernas, nós não necessariamente precisamos de fotografar por longos tempos, a não ser que seja o nosso objetivo. Mesmo assim, uma coisa nunca mudou em todas as câmeras fotográficas existentes no mundo. Todas elas são construídas tendo como base três elementos principais: o elemento óptico, que é o que organiza a luz para que a imagem se forme dentro da câmera; o elemento sensível, que é o sensor da câmera, onde a imagem é projetada e é o que de fato grava a imagem; e um elemento mecânico, que controla o tempo que a luz ficará entrando na câmera. No próximo vídeo, explicarei em detalhes o funcionamento destes elementos e do modo manual da câmera. Neste vídeo, vou apresentar primeiro os tipos de câmeras mais comuns que encontramos hoje no mercado. Para simplificar, eu dividi todas elas em três categorias: câmeras compactas, câmeras semiprofissionais e câmeras profissionais. As câmeras compactas são aquelas câmeras que todos nós já vimos e usamos. Incluo nesta categoria os celulares e aquelas câmeras pequenas de bolso. Elas são um tipo de câmera que normalmente não tem modo manual, então não são muito interessantes para quem está fazendo este curso. De maneira geral, são câmeras automáticas e que não permitem que façamos escolhas de objetivos diferentes e operemos em modo manual. Não são câmeras ruins por si só, mas são voltadas para pessoas que não estão interessadas nesse aspecto mais aprofundado da fotografia e querem só apertar o botão e ver a foto pronta. Para nós, que queremos fotografar com controle total de todas as funções da câmera no manual, geralmente não são adequadas. Em sua grande maioria, são câmeras com sensores pequenos e que, no fim das contas, acaba gerando defeitos de nitidez mais acentuados, baixo desempenho em locais mais escuros e pouca ou nenhuma possibilidade de profundidade de campo baixa, quer dizer, não dá para desfocar o fundo da imagem. As câmeras semiprofissionais são câmeras que fazem uma ponte entre as câmeras compactas e as profissionais. Elas possuem o mesmo sensor pequeno das câmeras compactas, mas em uma roupagem mais robusta, com a cara de câmera profissional. Elas normalmente já permitem a operação da câmera em modo manual, mesmo que às vezes de maneira rudimentar. São muito boas para quem quer começar a treinar a fotografia avançada sem gastar muito e sem muitas complicações. Também às vezes chamadas de super zoom, elas costumam ter um objetivo mais potente, capaz de enxergar objetos muito distantes, com grande capacidade de zoom. Costumam ter os mesmos defeitos das compactas: pouca nitidez, desempenho ruim em locais escuros e pouco desfoque de fundo. Mas tem a vantagem da lente muito longa e um preço muito baixo comparado com as profissionais. Por isso, muitas vezes são vistas como opção para quem quer fotografar temas distantes, como pássaros e vida selvagem, sem gastar muito. Por fim, apresenta a categoria de câmeras profissionais, cuja maioria das câmeras hoje em dia são as chamadas câmeras DSLR, como essa que eu apresento. São câmeras que oferecem a possibilidade de troca de objetivas, permitindo o uso de lentes específicas para cada uso de cada fotógrafo. Por exemplo, quem fotografa arquitetura usa objetivas grande-angulares, já quem fotografa esportes usa teleobjetivas. Normalmente, essas câmeras têm um sensor maior, o que permite maior nitidez, melhor desempenho em locais escuros e maior controle de profundidade de campo, que é o desfoque de fundo. Como são câmeras pensadas para quem precisa de controle total na hora de produzir imagem, seus controles de funções são de acesso mais ágil e elas são construídas com mais robustez, para que suportem usuários mais exigentes. Além das câmeras compactas, semiprofissionais e profissionais, temos as câmeras de médio formato e de grande formato, equipamentos sobre os quais não entrarei em detalhes por se tratar de conteúdo muito avançado para um curso básico, mas que deixo citados aqui como tipos de câmeras utilizadas por fotógrafos que trabalham em áreas que buscam grande controle e qualidade, como publicidade e reprodução de obras de arte. Além dos tipos de câmera, é necessário apresentar também os tipos de objetivas existentes, principalmente porque é bem provável que você esteja utilizando uma câmera DSLR e que permite a troca de lentes. Para entender como funcionam os tipos de objetiva que temos disponíveis, é necessário entender antes dois conceitos básicos de fotografia: distância focal e profundidade de campo. A distância focal é o ângulo de visão da objetiva. Talvez você já tenha ouvido algum fotógrafo falar que possui uma lente 50mm ou uma 20mm, e assim por diante.
Esses milímetros são o que indica a distância focal de uma lente e o seu ângulo de visão. Em termos leigos, podemos dizer que quanto menos milímetros, maior será o ângulo de visão de uma lente, e quanto mais milímetros, mais distante poderemos ver. Ainda em termos leigos, quanto menos milímetros, fotografamos mais de perto, quanto mais milímetros, fotografamos mais de longe. No exemplo, podemos ver o ângulo de visão oferecido em diferentes distâncias focais, o fotógrafo estando posicionado no mesmo lugar para as duas fotos. Em 70 milímetros, temos um ângulo de visão mais aberto, e em 200 milímetros, temos um ângulo de visão mais fechado, o que nos permite ver mais longe. De maneira geral, classificamos as lentes de acordo com a sua distância focal assim. Abaixo de 35 milímetros, temos as grandes angulares, objetivas que permitem um grande ângulo de visão e facilitam a vida de quem trabalha em locais pequenos, mas precisa mostrar muita coisa em uma imagem só, como arquitetura ou eventos. Entre 35 e 85 milímetros, temos as objetivas normais. Estas deixam os objetos com um tamanho aproximado ao que vemos a olho nu. São muito utilizadas para retratos, fotojornalismo e fotografia de rua. Acima de 85 milímetros, temos as teleobjetivas, lentes que nos permitem trazer para perto objetos mais distantes, sendo muito utilizadas para fotografar a vida selvagem, esportes e situações onde não é possível para o fotógrafo estar muito perto do assunto. Não ligado à distância focal, temos as objetivas macro, que são lentes capazes de fotografar objetos muito pequenos com grande nível de detalhe. Temos objetivas macro em inúmeras distâncias focais e, normalmente, a classificação macro vem no nome da objetiva. Por fim, classificamos como objetiva zoom todas as objetivas que permitem variação de sua distância focal. Muitas vezes, temos em uma só objetiva vários tipos de lente. Por exemplo, em uma Canon 18-135mm, vamos do grande angular, passando pelo normal, até uma teleobjetiva. O problema das objetivas zoom é que estas tendem a ser maiores, mais pesadas e mais escuras que as objetivas fixas, que têm somente uma distância focal, como esta 50mm, por exemplo. A profundidade de campo é também um fator relacionado às objetivas e deve ser compreendido antes de falarmos sobre como escolher uma objetiva na hora de fotografar. Falando leigamente, profundidade de campo é o quanto iremos ou não desfocar o fundo de uma imagem. Em termos mais técnicos, profundidade de campo é o tamanho da área que teremos em foco dentro do ângulo de visão da objetiva. Quando a profundidade de campo é menor, temos uma área pequena em foco. Quando a profundidade de campo é muito extensa, temos tudo na imagem em foco. A profundidade de campo é indicada em numerações F. Quanto maior o número F, maior a profundidade de campo. Quanto menor o número F, menor a profundidade de campo, ou seja, menor a área focada na imagem. No exemplo a seguir, temos 3 objetos no campo de visão da câmera. Ao usar um F maior, todos os objetos ficam em foco. Ao usar um número F menor, a profundidade de campo diminui e somente um dos objetos fica em foco. Quando fazemos foco com a objetiva, estamos escolhendo onde jogar a profundidade de campo. No exemplo, usando o número F menor, que nos dá uma profundidade de campo menor, podemos escolher focar no objeto da frente, no do meio ou no de trás. Sabendo agora o que é distância focal e profundidade de campo, somos capazes de identificar a maioria das funções de uma objetiva na hora de escolher uma. De maneira geral, todas as objetivas já trazem em seu nome todas as suas funções. Seria o equivalente a um carro Gol 1.0 ser chamado de Volkswagen motor 1.0, 4 portas, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, roda de liga leve e assim por diante. As objetivas têm nomes grandes porque trazem em seu nome tudo o que fazem. Veja no exemplo da objetiva Canon EF 50mm f1.8 STM. Em seu nome, ela traz o nome do fabricante, o tipo de baioneta, ou seja, o padrão de encaixe na câmera, a distância focal, que é a menor profundidade de campo possível, e a sigla STM, que é um motor de foco automático para vídeo da Canon. A partir desse nome, sabemos que a objetiva é fabricada pela Canon, vai servir nas câmeras da Canon, que tem o baioneta EF e EFS, tem distância focal dentro da categoria normal e oferece uma profundidade de campo muito reduzida. Neste outro exemplo, temos uma Nikkor 18-55mm f3.5 a 5.6 G VR. Repare que temos siglas diferentes da objetiva anterior, como G e VR, onde G na Nikon significa que é um objetivo para as DSLR mais novas, e o VR significa que a lente tem motor de estabilização de imagem.
Por enquanto, não se preocupe com essas siglas. Cada fabricante possui nomenclaturas diferentes para suas objetivas, e você deve estudar as nomenclaturas de sua objetiva de escolha vendo caso a caso. O importante é saber que 3 coisas nunca mudam: o fabricante, a distância focal e a profundidade de campo representada pelo f. Nesta objetiva, sabemos que ela nos oferece distância focal de 18 até 55 milímetros, ou seja, vai de 18, 19, 21 e assim por diante, até 55 milímetros. E nos oferece uma profundidade de campo mínima de 3,5, quando em 18 milímetros, e mínima de 5,6, quando em 55 milímetros. Ou seja, sua profundidade de campo mínima muda de acordo com a distância focal usada. Para dar um último exemplo, veja essa Sigma 2470 f2.8. Sabemos que ela tem uma baioneta EF, ou seja, serve em câmeras Canon. Possui distância focal de 24 a 70 milímetros, mas não varia sua profundidade de campo mínima de acordo com a distância focal, como acontecia na lente demonstrada anteriormente. Por hoje é só. Hoje você aprendeu sobre os tipos de câmeras disponíveis e os tipos de lentes disponíveis para as câmeras que aceitam troca de objetivas, além de 2 conceitos importantes: distância focal e profundidade de campo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a operação da câmera no modo manual. Prepare-se para a matemática!